Hoje é o dia mais feliz da minha vida, porque estou aqui com o amor da minha vida, que viajou aí 260 quilômetros, vem lá de Bagé. E estamos aqui, graças a Deus, começando mais um mês de setembro. Estamos em setembro de 2021. Setembro amarelo, muito importante. Ah, verdade, prevenção ao suicídio, né? Todos os meses são. Vamos lá falar sobre o necessário e o supérfluo, né? Aquilo que é útil, aquilo que não é útil. A questão 715. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? A resposta é que o sábio conhece por intuição, muitos o conhecem por experiência e às suas custas. Né? Aqui fala também sobre, poderia falar, fala mais dos bens terrestres, né? Não fala espiritualmente. Tá falando daquilo que é necessário, né? Porque a gente está numa sessão do livro dos Espíritos que fala sobre os bens, né? A importância dos bens, por que Deus fez os bens atrativos, né? Essas coisas assim foram nos estudos anteriores que estão disponíveis no Spotify, só pra, né, nas plataformas, que fala sobre isso, né? Então é a continuação daquilo. Fala só sobre os bens materiais, fala que às vezes a gente não conhece o limite, mas que a gente vai acabar por conhecer pela própria experiência. Uma coisa que eu sempre falo que às vezes não é necessário a gente sofrer para aprender algo, eu penso assim, porque às vezes você vê uma outra pessoa sofrer aquilo. Você não precisa ir lá e sofrer aquilo para saber. Poderia dar um exemplo de... Assim como tem gente que sofre e não aprende. Sim, exatamente. Porque aí fala ali que o sábio, ele sabe, né, por intuição. E aquele que não é, que poderia falar não sabe, ele vai lá e sofre, e sofre, e sofre, e não aprende nunca, entendeu? É o que o livro dos Espíritos está falando, né, da gente usar e abusar os bens, né, sem moderação. E aí eu sempre, minha mãe sempre falava, e isso eu levei pra mim, a gente poderia citar um exemplo, né, de uso das drogas. Você passa e olha, né, muita gente, todo mundo conhece alguém, né, que infelizmente caiu no vício. E você não precisa ir lá cair no vício para você saber que aquilo não é algo bom, entendeu? Que você não é necessário. Então a gente tem que usar sempre a razão, né? Porque necessariamente a gente pensa assim, não, a gente tem que passar por todas as experiências para... Não necessariamente, porque a gente pode, na observação das outras pessoas, aprender, entendeu? Não, aquilo ali é um caminho que eu não gostaria de ir, porque as consequências não me agradam. Então a gente não pode se fechar, porque o que acontece é que muitas vezes a gente acha que é super-herói, que é o que acontece tipo no caso das drogas, a pessoa fala assim, não, eu paro quando eu quiser. Vou usar uma, 2 vezes, 3 vezes. Mas só que eles não entendem que quem tá viciado também não se viciou da primeira. Entendeu? Que muitas vezes a pessoa usou drogas por anos também. Mas aí no momento, né? Mas aí a gente sempre se acha super-herói que não, o que aconteceu com o outro não vai acontecer comigo, não, mas a gente tem que ver de referência. Como é que dizem também, né? Fulano fez aquilo, mas eu teria feito de outro jeito. Mas tu não sabe o que a pessoa tá passando. Tu não sabe. A questão 717. O que pensar daqueles que monopolizam os bens da terra para se obter o supérfluo em prejuízo daqueles que faltam necessário? A resposta... Não. Do monopolismo ali significa tu juntar pra si, entendeu? Uma pessoa que ela junta todo o dinheiro pra si em detrimento do próximo, né? Baixei o livro pra não pegar. A resposta é que desconhecem a lei de Deus responderão pelas suas privações que terão feito experimentar. Aí tem mais uma parte também que fala aqui, ó. O limite do necessário e do supérfluo nada tem de absoluto. A civilização criou necessidades que o selvagem não tem. E os espíritos que editaram esses preceitos não pretendem que o homem civilizado deva viver como um selvagem. Tudo é relativo e cabe à razão distinguir cada coisa. Não, que fala também que no estudo anterior, que eu não estava, infelizmente, que fala sobre que a pessoa lá no deserto, Deus provê tudo para ela, né? Sim. Aí pergunta, os bens vão acabar? Os espíritos, o Allan Kardec pergunta isso, né? Vai chegar ao final. E fala que se o homem se contentar com o necessário, não vai acabar, entendeu? O problema é que o homem tá sempre criando. Aquela pessoa que tá lá no deserto, ele só se preocupa com água e comida. Então Deus vai prover aquilo. Mas aí uma pessoa que às vezes, né? A gente mesmo no nosso dia a dia, às vezes a gente vai dizer que não é verdade. Eu mesmo compro às vezes alguma coisa e depois vejo que nem era tão importante. Entendeu? Isso que eu não sou consumista assim, eu controlo meu dinheiro. Mas é que às vezes é mais hábito, né? Ou se não é aquela coisa assim, eu tenho... Que nem eu que gosto de coisas de papelaria. Vai acabar, vou comprar papelaria, mais. Assim, de caneta, assim. Não fala papelaria, a gente tá falando de droga. Aí tu fala papelaria.
Não Não, é eu tô papel de dizendo droga, não. Desses Marca-texto, hábitos que tu caneta, diz. essas coisas. É. Não, Aí mas vai lá comprar mais e isso. e às Não, vezes mas estraga, né? Não tem muita ali necessidade. a pergunta anterior falava disso, que a gente tem que usar os bens da melhor forma, mas com equilíbrio, né? A gente fala aqui daquelas pessoas, né, que... Aí eu citei o exemplo nosso, que às vezes tu compra algo, né? Mas a gente tá Não falando de tem uma tanta escala, necessidade. de uma escala global, assim. Porque tem pessoas que compram muito, né? E a gente poderia falar até falando do que é o mais importante, que é da comida e da água. Muita gente desperdiça muito, ou compra Não, e comida que e nem bota fora. no início da pandemia, se eu não me engano, acho que foi que o pessoal começou a ficar apavorado. Isso, Aí tu vê exato, aquelas fotos na desse um bom internet, as pessoas com os carrinhos, 2, 3 carrinhos lotados de comida. sem se importar com os outros, Sem né? exportar. Bom, tanto é que teve, depois realizou uma foto de um senhor, acho que não foi aqui no Brasil, olhando as prateleiras tudo vazias, não Sim. tinha nem o que comprar mais. O que aconteceu também da greve dos caminhoneiros, Verdade. eu contei da que eu tinha falado gasolina. isso, porque o protesto era E porque a aí? gasolina estava muito alta. Coisa que a gente está vivendo de novo no país. Lá em Bagé tá R$7 o litro da gasolina. Não, 7,20. Tá 7,20. mais caro, Tá hein? mais caro, hein? Tá. Aí o protesto era contra, né, os postos de gasolina. Aí quem tinha mais dinheiro ia lá e enchia o tanque. Então Não. os postos nunca ganharam tanto do que porque aquelas pessoas ali Sim, que elas até tinham os ônibus. dinheiro, elas não pensavam no próximo. Em vez de abastecer o Sim, necessário, os ônibus elas pegavam. reduziram os horários, tudo, eu lembro, tava tudo reduzido. Aí tu ia no. Passava ali por um posto, tava fazendo a fila lá na outra quadra. Sim, é. Porque aí aqueles que tinham dinheiro, eles não pensavam no próximo, né? Enquanto a greve era em prol Pois de é. baixar, eles foram lá por ter uma ambição, não pensaram, não, vamos lá e é isso que Aumentar. acontece. Imaginem a escala global, aquelas pessoas que são grandes empresários ou que... E a gente nunca pode também pensar, eu nem falei pro tio, não, a gente critica muito quem é um grande empresário, mas às vezes a gente não sabe como seria, né? E tem muitas pessoas que são, né, não têm dinheiro, mas que se tivessem dinheiro se comportariam piores do que muitos ricos, né? Porque verdade. isso tem mais a ver com caráter e não só com dinheiro, né? Eu acho que o estudo já tá ficando meio longo. Porque assim tava olhando a hora. E é isso, um grande abraço e fiquem No com início, Deus. né, mesmo?